Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao Jornalistas Online. Eu sou o Diogo Rodrigues e hoje nós estamos aqui no Me Explica, que faz entrevistas interessantes e relevantes para explicar os principais assuntos do noticiário no Brasil e no mundo. Hoje nós estamos aqui com uma convidada, Simone Schuch da Silva. Ela é pesquisadora pela CAPES, Programa de Excelência Acadêmica da CAPES, doutoranda na Unicinos, e ela vai falar aqui hoje com a gente sobre feminismo. Ela vai explicar para a gente o que é essa ideia e como ela afeta a sociedade. Boa noite, Simone. Obrigado por participar aqui do Me Explica. Boa noite, Diogo. Imagina, é um prazer. Então, eu queria começar, Simone, com você explicando o seguinte: o que é o feminismo? O que é essa ideia? Como é que a gente pode definir ela? Eu acho que a gente pode entender o feminismo como uma prática crítica, né? Uma prática crítica à situação de desigualdade de poder na sociedade entre homens e mulheres. Eu digo prática crítica porque o feminismo ele pode ser entendido dentro de diversas áreas, né? Então, a gente pode ter uma teoria crítica do direito feminista, a gente pode ter uma ética feminista e assim por diante. Então, de uma forma geral, é isso. É uma pretensão, uma prática crítica, uma política, uma forma de agir político de diminuição da desigualdade de poder entre homens e mulheres na sociedade. E como é que a gente olha para isso, assim, uma pessoa comum, né, olha e fala assim, bom, feminismo. Então, como é que o feminismo olha para a sociedade, o que ela procura na sociedade para fazer essa prática que você está contando para a gente? Na sociedade, a gente tem diversas situações em que essa desigualdade de poder entre homens e mulheres aparecem, né? Um exemplo bastante clássico é a desigualdade salarial, né, entre homens e mulheres. Mas a gente tem diversas outras formas. Então, em todas essas situações sociais em que a gente vê essa discrepância de poder, em que existe um tratamento diferente, né, um espaço de poder diminuído, restringido apenas pela pessoa ser mulher, a gente tem uma prática, então, de enfrentamento a isso, né, de tentar encontrar uma certa equidade, muito mais do que igualdade, né, entre as situações sociais que prejudicam, enfim, as ações das mulheres de uma forma geral. E qual é a diferença entre essa ideia de equidade e a ideia de igualdade que você estava dizendo agora? A ideia de equidade, ela vem depois de um certo período de lutas feministas para tentar entender que existe uma diferença entre homens e mulheres que não é só em relação aos corpos, né, porque um certo período de entendimento do feminismo se entendeu dessa forma, mas também uma certa diferença de formas de enxergar, de perspectiva de vida, enfim, justamente por causa de uma desigualdade, né, então, a partir do momento em que nós nos constituímos sujeitos na sociedade, em que existe essa discrepância de poder, isso também nos afeta, né, isso também nos afeta o nosso modo de enxergar as coisas, o nosso modo de agir no mundo. Então, levando isso em consideração, levando essa diferença, né, em consideração, isso nos permite entender que a luta é muito mais por uma situação de equidade, ou seja, uma situação igual de lugar de poder, enfim, de atuação na sociedade, muito mais do que por igualdade, né. Claro, dentro do mundo do direito, por exemplo, a gente tem o princípio da igualdade, né, mas é também nesse sentido, na ideia de acesso ao poder, né, igual, acesso igualitário ao poder, muito mais do que se igualizar enquanto sujeitos sociais. Essa é uma pergunta que eu até ia te fazer, está na minha lista, o que é isso? Né? Tem uma noção comum, né, a respeito do feminismo que as pessoas pensam, o feminismo quer deixar as mulheres e os homens iguais, né, e eles são diferentes por vários motivos, então não é isso que o feminismo quer. A gente, né, é importante também dizer, acho que isso é primordial, existem várias formas de construir essa prática de luta contra a desigualdade de poder, né? Então, a gente pode dizer que o feminismo é uma luta plural, né? Existem vários feminismos, não existe um único feminismo. E por isso mesmo, existem vários entendimentos de como é construída, como existe, enfim, essa desigualdade entre homens e mulheres. E quais são as estratégias, enfim, que se utilizariam para combatê-la. E por isso também, aí existe essa diferença entre igualdade e equidade, porque para algumas partes, algumas, enfim, formas de entender a luta feminista, esse poder é mais essencialista, digamos assim, né? Mulheres e homens são diferentes, essencialmente diferentes. Existem diferenças que são insuperáveis, digamos assim. E algumas outras formas de luta feministas é visto de outra forma, né? Essas diferenças, elas são muito mais sociais do que biológicas, por exemplo, ou corporais, qualquer que sejam, e por isso elas poderiam ser combatidas. Independentemente disso, a questão é que as diferenças existem, né? Elas estão aí, elas construídas ou não, nascidas com as pessoas ou não, elas estão aí, e a ideia justamente é que a gente possa construir formas sociais de que
essa diferença seja diminuída, enfim, de alguma forma, ou pelo menos ela não afete, eu acho que esse é o principal ponto, não afete o acesso a direitos, enfim, a espaços de poder das mulheres. E quais são algumas das principais, digamos assim, dificuldades e restrições que as mulheres têm hoje em dia, vamos falar assim, no Brasil e talvez no mundo? A gente sabe de algumas delas, né, que já são bem veiculadas pela mídia. Uma delas, por exemplo, é a diferença, né, nos salários, que as pesquisas mostram que existe uma diferença no pagamento entre mulheres e homens desempenhando funções parecidas. Mas não é só essa a questão, existem outras. Quais são algumas delas? Falando especialmente de mulheres cisgêneras, né, que são as mulheres que se identificam com seu gênero assim quando nascem, a gente tem muitas questões ligadas à maternidade ainda, né? Então, a maternidade, ela acaba influenciando várias formas de existência das mulheres em relação ao trabalho, em relação às relações sociais, né? A gente sempre, é mais fácil a gente apresentar e encontrar questões relacionadas à maternidade quando a gente pensa no trabalho, né? Por exemplo, a dificuldade de serem contratadas, e isso também relacionado aos salários, porque são pessoas que podem engravidar, e isso atrapalharia no trabalho de uma forma geral. Mas não só, nas relações sociais a gente percebe também essas questões são intrincadas, né? Então, por exemplo, a gente tem uma dificuldade, um isolamento no período da maternidade, que é bastante vivo e bastante importante, infelizmente, na vida de mulheres, e entre várias outras questões. Mas a gente também tem outros fatores sociais que influenciam nisso, né? Então, por exemplo, a raça, a classe, são questões essenciais. E aí aparece muito mais também a violência, né? Não que não apareça em relação a mulheres brancas, mulheres ricas, enfim, que são mais privilegiadas socialmente, como a gente tem vários exemplos aí na mídia, inclusive recentemente, né? A gente fica sabendo, mas a violência também é uma questão extremamente importante, né? Nós somos muito alvo de violências por sermos quem somos. Não apenas pela violência social, enfim, né? Por causa da desigualdade social que já existe, enfim, de uma forma comum na sociedade, mas por sermos quem somos. Então, o fato de sermos mulheres nos torna alvo maior, mais fácil de violência também. E você falou de várias lutas feministas, né, que existem, né, por questões diferentes. Quais são alguns exemplos? Você já falou de algumas coisas, né, relativo, né, à luta das mulheres que se identificam, né, como mulheres cisgêneras, né, tem algumas questões aí. Mas quais são alguns das outras lutas feministas que existem hoje em dia? Como eu disse, o feminismo é uma prática bastante plural. Então, a gente tem um feminismo relacionado à classe, um feminismo radical, que o termo radical não necessariamente se refere à prática de radicalismos, né, mas a um certo entendimento do que é ser mulher e o que é o feminismo liberal, o feminismo negro, das mulheres negras, e o feminismo transfeminista, né, que seria das mulheres trans. E cada uma dessas lutas, independentemente das suas divergências e das suas, enfim, pluralidades internas, elas têm, de fato, esse objetivo, né, de que essa desigualdade de poder social seja diminuída. E elas perpassam esses entendimentos, né, de que não é só a questão de eu sou uma mulher, por exemplo, e se eu for uma mulher negra, existem uma certa, enfim, sobreposição de desigualdades. Não, pelo contrário, existe um lugar específico de não poder, né, de despoder, de não haver poder social. Então, quando eu sou uma mulher negra ou eu sou uma mulher branca, as situações de diferença de poder na sociedade são mais profundas, né? Outras coisas influenciam na minha atuação na sociedade. E tem gente que faz críticas, né, a movimentos como o movimento da luta feminista, entre outros, né, que estão baseados em identidades, né, e dizem, esse pessoal está dividindo muito a sociedade, eles não olham para a sociedade como um todo, não querem união. Na sua opinião, esse é um argumento válido? Esse é um argumento válido para quem entende que existe uma certa necessidade de união ou de massificação, né, das lutas sociais, dos entendimentos políticos, para que sejam conquistados direitos, enfim, espaços de poder. Então, para quem tem esse entendimento, faz sentido, né? Existem muitas correntes feministas que também se pautam nesse sentido, né? No sentido de que a desigualdade social está embrincada de uma forma essencial na desigualdade de classe, né? De uma forma geral, por assim dizer, e que isso, por exemplo, não poderia ser pautado, né? Não poderia ser colocado em primeiro lugar, se não junto, ou pelo menos à mercê da luta de classes. Mas isso também é plural, né? Enfim, e tem essa divergência. Então, para quem tem esse entendimento mais essencialista, digamos assim, de que essas coisas estão
colocadas de uma forma muito em conjunto, isso até faz sentido. Mas se a gente para pensar na pluralidade da sociedade hoje em dia, como as diferenças de religião, por exemplo, de raça, de etnia, de classe e de entendimento da vida, né, vamos falar assim de uma forma mais genérica mesmo, são tão plurais, é muito difícil a gente conseguir pensar em que uma sociedade inteira vá se juntar para um objetivo comum, estritamente idêntico, para alcançar os seus direitos. Então, me parece mais interessante e bastante mais democrático se a gente considerar essas diferenças todas e entender que elas podem ser articuladas em conjunto ou não, enfim, que qualquer avanço ainda é um avanço, né? Ainda mais nesses tempos tão difíceis que a gente tem. E pegando um gancho nessa sua resposta, eu queria perguntar para você, assim, na sua opinião, por que o feminismo ele pode ser positivo para a sociedade como um todo, né? Que bens ele pode trazer, que ganhos ele pode trazer, que não são, digamos assim, exclusivos das mulheres, como o pessoal gosta de dizer. Sim, essa pergunta é bastante interessante, porque a gente fala muito pouco disso, né? A gente pensa, bom, existe então uma desigualdade de poder entre homens e mulheres, e ela prejudica as mulheres. Ok, mas como fica a relação com os homens nisso, né? Bom, é importante a gente saber que o poder, ele nunca é um lugar, enfim, essencial e fundamental ali que está pesando sobre uma pessoa, um sujeito social, ele se articula, né, ele circula na sociedade. Então, se em algum momento essa desigualdade de poder afeta as mulheres, ela também vai afetar os homens. Por quê? Porque ele cria estereótipos, né, então ele cria expectativas sociais, a gente na sociedade acaba esperando que as mulheres se comportem de determinada maneira. Isso também acaba em reflexo acontecendo com os homens, né? Também se espera que os homens se comportem de determinada maneira. Um exemplo bastante simples de a gente dar é pensar, bom, se existe uma certa expectativa social que as mulheres sejam delicadas, sejam doces, enfim, isso também é cobrado em relação a homens para eles que eles não sejam delicados, não sejam doces, né? Então, enfim, quando a pessoa está aí construindo a sua vida, a sua forma de existir no mundo, ela também é afetada por essas expectativas sociais. E aí, sendo homem ou sendo mulher, essas expectativas vão violentá-lo de uma certa forma, né? Então, o que se combate com o feminismo especialmente é essa imposição de uma certa forma de vida, né? Restrita a um certo estereótipo, a certa forma congelada, digamos assim, de ser homem ou ser mulher. Então, por óbvio, também vai afetar os homens, também vai privar os homens de várias experiências interessantes na vida, como, por exemplo, participação na criação dos filhos, né? Que é bastante citada sempre. E a luta das feministas, ela tem alguma coisa a ver, alguma relação com outras lutas? Você já falou de algumas delas, mas, enfim, luta antirracista, das comunidades LGBTQIAP+, ela se articula com essas outras lutas ou cada um faz a sua militância e está tudo certo? A depender um pouco da corrente, essa resposta muda um pouco, né? Mas hoje em dia a gente vê muito mais as lutas se articulando entre si, porque a gente já está no entendimento, de uma forma geral, que não basta uma questão, né? Uma questão, ela não é suficiente para dar conta dos problemas sociais que a gente vive. Então, uma pessoa quase sempre não é apenas uma mulher, ou apenas uma pessoa branca, ou apenas uma pessoa gay, lésbica, transexual, etc. Ela tem em si essa articulação de poderes, nessa luta, esse jogo social todo, no seu corpo, na sua vida, nas suas experiências. Então, acabam que sim, essas lutas acabam se articulando. Hoje, que a gente, cada vez mais, a gente vê as pessoas falando, bom, a gente não é suficiente falar sobre gênero, sobre sexualidade, sobre raça, é preciso que a gente leve em consideração tudo isso junto, porque isso é articulado socialmente em conjunto, né? Tanto é que quando a gente fala, por exemplo, nesses debates sobre ideologia de gênero, enfim, essas questões que acabam colocando a luta feminista de um lugar ruim, né, um social ruim, como algo que se prejudicaria socialmente, isso também acaba articulando a sexualidade, acaba articulando o movimento LGBTQIAP+, em geral. Então, essas lutas acabam se articulando, sim, e acho que acaba tornando muito mais produtivo, né, que essas lutas conversem e dialoguem entre si. E o ser feminista, né, para uma mulher, é uma coisa que implica em ela ser, digamos assim, é uma pergunta bem simplista, tá? Você me corrija se eu estiver simplificando demais. Mas uma mulher, para ser feminista, ela precisa necessariamente ser de esquerda, ser progressista, né, como se diz hoje em dia, ou não? De novo, né, depende um pouco do entendimento da corrente da pessoa, enfim, mas eu acho que implica, como eu disse, uma prática crítica, né? E aí, se a gente tem um movimento conservador, essa prática crítica fica muito mais prejudicada, é muito mais difícil a gente encontrar formas de construir essa crítica dentro do movimento geral, digamos assim, que se pretende conservador.
Conservador nesse sentido bem explícito da palavra mesmo, né, de conservar a sociedade como ela está, né, de não almejar nenhuma forma de mudança social. E aí, se a gente pensa, bom, talvez um certo espectro do campo político aceite melhor, ou lute mais, ou objetive mais uma mudança social, então ele vai conversar, de fato, melhor com o feminismo e com qualquer luta social que pretenda uma mudança, né, uma transformação da sociedade em relação às pessoas. Bacana. E os homens, eles podem fazer parte dessa luta feminista ou cada um luta pela sua coisa, enfim, não tem participação? Porque a gente ouve falar às vezes, né, de homens que se definem como feministas. Isso existe? Isso na prática existe? Na prática existe como uma prática, mas a definição de si talvez seja algo que não faça muito sentido, né? Se dizer feminista, né? Eu acho que é mais interessante a gente pensar em possibilidades de luta social para essas pessoas, porque, veja, pessoas brancas podem ser antirracistas sem nenhum problema, né? Assim como homens também podem ser antimachistas, mas talvez se dizer feminista, que é algo mais do espectro da identidade, da identificação, né, de falar sobre si, fica estranho a gente pensar um homem falando nesse sentido. Mas eu acho que a questão acaba não sendo muito essa, né? Ah, eu devo me dizer feminista ou não? Será que isso é tão relevante assim? Acho que mais do que isso, a importância que existe é de ocupar os espaços, né? E falar sobre o feminismo, né? Falar sobre o que é o feminismo, como a gente pode ter atitudes feministas muito mais que dizer a si mesmo quanto uma pessoa feminista, né? Então a gente pensa que tem vários espaços que as mulheres hoje ainda não têm acesso. E alguns espaços privados, digamos assim, também, círculo de amigos entre homens, enfim, em que falar sobre feminismo, ter atitudes feministas, uma prática crítica feminista, é muito interessante, muito produtiva e muito rica para o feminismo, muito mais do que uma autonomeação, enfim, de se dizer assim ou assado, né? Inclusive para as mulheres a gente poderia ter essa crítica, mas em relação aos homens eu acho que isso fica mais explícito. Legal. Simone, muito obrigado pela conversa, pelos esclarecimentos. A gente recebeu aqui a Simone Schoch da Silva, que explicou para a gente o que é feminismo aqui no Me Explica. E você vê o Me Explica aqui no Jornalistas Online toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Simone, obrigado e até a próxima. Imagina, agradeço eu também. Um abraço. Uma boa noite. Boa noite.